Um bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma entrevista da terceira edição do projeto História da Engenharia, narrada por ex-alunos. Hoje com o convidado André Oliveira Pinto, com a presença e o apoio da Isabela Reis e da Maria Emília. É um projeto apoiado e patrocinado pelo CRMMG e estamos aqui no Centro da Memória da Engenharia, na Rua da Bahia 52, na região central, e agradeço a presença de todos e o apoio. André, inicialmente eu quero que você se apresente, fale um pouco de você, dessa trajetória. Você é nascido em Belo Horizonte, você é de fora, o que o trouxe aqui nesse projeto? Bom, Bernardo, primeiro gostaria de agradecer, né, a oportunidade do Centro da Memória da Engenharia e da Associação de Ex-Alunos, da qual eu faço parte com muito orgulho. Bom, eu não sou nascido em Belo Horizonte, eu nasci em Salvador, na Bahia, mas eu saí de lá muito jovem ainda, né, eu saí de lá bebê ainda. Então, eu passei a maior parte da minha vida aqui em Minas Gerais, então me identifico como mineiro. E a engenharia, ela, de certa forma, permeou a minha vida desde aí, porque o meu pai é engenheiro eletricista, Paulo César Siqueira Pinto, formado na PUC, aqui em Belo Horizonte. Meu pai trabalhou a vida inteira com grandes projetos industriais, principalmente na área de siderurgia. E à medida que ele ia se envolvendo com esses projetos, a gente ia se mudando. Então, eu passei grande parte da minha infância e juventude aí me mudando junto com meus pais, com a minha família, com meu irmão também, morando em diversas cidades, em alguns estados, em função desses projetos que meu pai se envolvia. Então, nós saímos de Salvador, fomos morar, também moramos em Taubaté, e moramos durante alguns anos em Ouro Preto, né? Moramos ali na vila de Saramenha, onde meu pai trabalhava na Alcan, meu pai era engenheiro da Alcan, e então, assim, eu praticamente cresci em Ouro Preto, tenho uma profunda admiração pela cidade, acho que, inclusive, a minha inclinação em relação à arquitetura pode ter iniciado aí pela arquitetura, o patrimônio histórico que é Ouro Preto, né, esse patrimônio da humanidade, e muito em função desse envolvimento com os projetos do meu pai, eu acabei tendo que me mudar muito de escola e tal, e que acabou também moldando um pouco, acredito, um pouco da minha personalidade, ter essa facilidade de me adaptar a diversos cenários. E depois que a gente saiu aí de Ouro Preto, morei lá até mais ou menos os 10, 11 anos de idade, a gente veio para Belo Horizonte, e aí estudei aqui em Belo Horizonte até o meio do ensino médio, quando eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, né? Morei lá no ano de 2001, onde eu me formei no segundo grau, lá no ensino médio, e voltei para Belo Horizonte para fazer o cursinho preparatório para o vestibular. E entrei na FUMEC, eu fiz a faculdade de arquitetura na FUMEC, entrei lá em 2002 e aí tive uma formação maravilhosa. Peguei um período da FUMEC que eu acho que foi um período eu tive muito privilégio de ter estudado lá naquela época, que foi uma época que o corpo docente da FUMEC era composto pela nata da arquitetura de Belo Horizonte, pela nata da arquitetura mineira. Isso é sabido. Os maiores expoentes da arquitetura mineira na época, Ello Maia, Gustavo Pena, João Vasconcelos não, mas o Veveco, Joel Campolina, João Diniz. Então, os grandes arquitetos de Minas Gerais eu fui contemporâneo deles e fui aluno de alguns deles na FUMEC. E aí, o comichão da viagem coçou de novo, eu quis fazer um outro intercâmbio, dessa vez por minha conta. Eu fiquei conhecendo um programa de intercâmbio chamado IAEST, que foi anterior ao programa Escolas Sem Fronteiras, né, que fomentou esse envio de estudantes para fora. Foi anterior a esse programa e eu consegui um estágio na Argentina. E aí eu morei durante 6 meses na Argentina, trabalhando como bolsista de pesquisa na Universidade Nacional de San Juan. San Juan é uma província na Argentina, fica pertinho de Mendoza, no pé da cordilheira, e lá tem duas cadeiras que são muito tradicionais lá, que eu acho que moldaram um pouco do meu pensamento técnico, que é a cadeira de caminhos de montanhas, que lá é super especializado nessa área de engenharia de caminhos de montanhas, e também de arquitetura sísmica, porque lá está muito próximo da Cordilheira dos Andes, então sofre efeito
da falha geológica, então tremores de terra lá são muito comuns, então, né, a título de curiosidade, San Juan foi vítima de um terremoto muito grave na década de 40, no governo Perón, que matou 15 mil pessoas. Então, esse terremoto ele acabou orientando todo o pensamento, toda a pesquisa de arquitetura sísmica na América Latina a partir de então. Eu vou te fazer duas perguntas em cima do que você colocou para nós dar prosseguimento, se você me permite. Primeiro, volta lá para o perfil hollywoodiano. Fala um pouco sobre os Estados Unidos, essa questão sem o filtro de Hollywood. O que é que você viu de diferencial? Eu vi um país de gente simples, vi um país com uma tradição rural, agropecuária forte, mas, diferentemente do Brasil, é um país que tem poucos latifúndios, pelo menos até onde eu tive contato, então são pequenas propriedades rurais. As pessoas, a maior parte das pessoas possui educação de ensino médio ou ensino técnico, então são poucas as pessoas que têm educação superior. Eu morei numa casa de família de uma professora de matemática, e o marido dela, na época, trabalhava, era um gerente de um armazém de distribuição de armamentos, então eu tive esse contato com os Estados Unidos, né, conservador, com os Estados Unidos rural, agropecuário, simples, e também tive contato com as pessoas do dia a dia. Então, assim, você vê que são pessoas que têm você desconstrói um pouco dessa mítica que é o que a gente enxerga os Estados Unidos como essa superpotência. Às vezes você vê os Estados Unidos mais prosaico, mais simples, com pessoas ricas, pessoas pobres, a grande maioria das pessoas de classe média, você vê alguns bolsões de miséria e tal. Então, assim, foi bom para desconstruir um pouco desse mito de que, né, os Estados Unidos são essa superpotência, esse país que é a locomotiva do mundo, mas que, ao mesmo tempo, possui problemas estruturais, possui problemas sociais, possui problemas ambientais, os quais eu tive a oportunidade de conhecer e que me fizeram sentir uma empatia até muito maior e de pelos Estados Unidos. infraestrutura? Alguma coisa assim, tem demanda ainda? Sim, sim, os Estados Unidos têm muita demanda de infraestrutura, principalmente essa região que eu morei, eles chamam de Midwest, que são os estados do meio oeste americano, que aí entra Kansas, Nebraska, Ohio, esses estados do meio oeste, Missouri, etc., que são estados do meio oeste americano, que tem, é interessante do ponto de vista de infraestrutura, porque na época do governo Eisenhower, ele lançou o programa das interestaduais. Então, ele fez uma matriz, né, reticulada dos Estados Unidos inteiro, lançando as rodovias interestaduais. E aí, no pós-guerra, né, americano, Segunda Guerra, e aí os Estados Unidos ele é todo cortado por uma estrutura administrativa diferente da que a gente conhece no Brasil, porque lá, além da figura do Estado, você tem a figura dos condados. E os condados eles têm uma estrutura administrativa intermediária entre o Estado e o município. Então, é interessante saber que existe essa estrutura político-administrativa intermediária entre o município e o Estado, que funciona como uma agremiação aí de alguns municípios que se unem em detrimento de uma política de desenvolvimento de infraestrutura, de bem-estar social e etc. Isso interessante, André, porque sobrevoando, a gente percebe estruturas muito reticuladas realmente, sim, tanto na agricultura quanto urbana. Então, foi bom você destacar isso, porque isso é perceptível, essas questões, sim, ortogonais reticuladas. E assim, estabelecendo um paralelo nas duas experiências internacionais que eu tive de morar fora, que uma foi nos Estados Unidos e outra na Argentina, nos Estados Unidos você tem um desenvolvimento urbano que é muito pautado na questão centro-subúrbio, que é o downtown e uptown, né? Então, essa estrutura, ela acaba pulverizando a área das cidades em áreas muito amplas, né? Com são muito geometrais, né? Sim, e densidade muito baixa também. Então, achei interessante ter essa oportunidade. E aí, fazendo um paralelo com San Juan, que é uma cidade que foi destruída em 45 e foi reconstruída depois com os conceitos mais modernos de planejamento urbano da época. Ela foi destruída? Foi, por um terremoto. Um terremoto
se não me engano, 6, alguma coisa na escala Richter, que eram prédios coloniais. Está correndo atrás de terremoto, né, André? Você foi para os Estados Unidos, Nos depois Estados para a Unidos gente. era furacão. É. Bom, aí você falou em arquitetura sísmica. Sim. Gostei. Fala um pouco sobre isso. Eu trabalhei no departamento da professora Alicia Malmod, que era minha chefe lá, e ela é uma grande pesquisadora na área de arquitetura sísmica. A Universidade de San Juan tem um laboratório de ensaios estruturais muito interessante, muito desenvolvido, onde eles conseguem simular diversos tipos de sismos. Então, você tem o sismo que acontece quando a placa tectônica ela se desloca no vetor horizontal, você tem o sismo quando ela se desloca no vetor vertical, e você tem o sismo que é aleatório. Então, eles conseguem simular esses diferentes tipos de sismos no laboratório da universidade, o que é fantástico. E aí eles foram dimensionando toda a norma de coeficiente de segurança de estruturas, cálculo estrutural, em função do desenvolvimento dos estudos na Universidade de San Juan. E esse termo arquitetura sísmica, com tudo que você colocou aí, qual o porquê arquitetura sísmica? O que você faz em nível de projeto sobre essa plataforma, né, se a gente pudesse falar? Assim, porque tem a questão da infraestrutura, sistema viário, edificações e tudo mais. É interessante porque lá em San Juan, depois que a cidade foi destruída, eles foram reconstruindo com base no desenvolvimento da bibliografia. E aí vai do macro para o micro a arquitetura sísmica, desde o planejamento urbano. Então, o que eles fizeram? Eles alargaram as ruas, todas as vias são mais largas. Perfeito, muito bom. Para poder distanciar um pouco mais uma construção da outra, porque eles viram que quando as construções ruíam, as pessoas fugiam para as ruas. E aí, quando tinha os tremores secundários, terciários, etc., as construções desabavam sobre as ruas. E aí, as mortes e os feridos aumentavam muito. Então, aumentando a largura das vias, eles mitigavam um pouco esses riscos de à vida humana. Então, aumentando a largura das vias, aumentando a arborização urbana, porque eles perceberam que as ruas que eram mais arborizadas tinham uma proteção maior em relação à queda de detritos, queda de escombros, entulho, etc. E também tem a questão do planejamento urbano, que eles têm uma praça a cada 5 quarteirões. E essas praças funcionam como pontos de encontro, onde as pessoas, no momento de evacuação, se encontram num local seguro. Eu nunca vi nada tão excepcional como isso que você passou para nós hoje. Eu vou até te fazer um pedido, que você faça alguma edição sobre isso, porque você sabe que nós estamos sempre promovendo conhecimento, nós temos o nosso site, né? Então, se você puder, é um pedido aqui, em nome de todos os associados, para você fazer uma edição sobre essa arquitetura sísmica, porque eu já mais ou menos intuí do que se tratava esse trabalho, e eu acho que a maioria dos brasileiros não sabe do que se trata. E muitos profissionais de arquitetura também não sabem. Né? E dando sequência, né, do macro para o micro, tem a questão das praças, e aí quando a gente fala de uma região desértica, como é San Juan, você tem praticamente as únicas fontes de água potável que eles têm acesso são águas de degelo, que vêm da cordilheira. Então, eles tiveram que canalizar as águas de degelo para poder aguar as plantas e as árvores para elas crescerem frondosas. Então, você chega numa cidade desértica que tem árvores tão bonitas quanto Belo Horizonte. Então, é impressionante, um lugar que não chove, né, que tem uma umidade relativa do ar baixíssima, mas que tem árvores frondosas de 6, 8 metros de altura, por causa da canalização de águas de degelo que caminham por canais chamados acequias, que são canais com sarjetas muito altas, às vezes com 80, 90 centímetros de profundidade, que serve para irrigar a arborização urbana. Vai dar para editar? Alguma coisa sobre essa maravilha? Eu tenho livro que foi editado pela Universidade Nacional de San Juan, escrito pela professora Dora Reutemann, que é a pessoa mais né? Eu acho que ela já é falecida, mas que foi quem reuniu todas essas técnicas de planejamento urbano e arquitetônico para mitigar risco de atividade sísmica. E aí, quando a gente chega no nível da edificação, eu gosto de contar um caso interessante, que quando eu cheguei para trabalhar no meu primeiro dia de aula, no meu primeiro dia de trabalho na universidade, eu cheguei no campus e estava sendo construído um prédio. Estava terminando a etapa de fundação, começando os blocos ali, vigas baldrame, começando a armação dos pilares. E aí eu vi o tamanho das bitolas dos vergalhões, né, dos vergalhões, dos estribos e tal. Na hora que eu comecei a ver a bitola do aço e o distanciamento entre as ferragens, eu falei assim, não, eles vão construir um prédio de uns 12, 15 andares aqui. E quando eu terminei o meu estágio,
que foi mais quase 6 meses depois, que o prédio estava terminando a construção, pelo menos da parte estrutural, eu vi que era um prédio de 3 pavimentos. Então, existe, do ponto de vista do que eles têm disponível tecnicamente, sem trabalhar com questões muito high-tech, que são comuns, por exemplo, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, o que eles têm disponível de técnicas mais simples e baratas para poder mitigar risco de atividade sísmica é o superdimensionamento de estruturas. Então, você tem provavelmente um coeficiente de segurança muito mais alto, você tem um dimensionamento, né, de ferragens, de concretos e etc., que excede muito E o nessa dimensionamento arquitetura nosso. sísmica, com certeza, baixaram um pouco a cota das edificações, né? Sim, as Deve ter um plano edificações são diretor mais que baixas. baixe essa cota, porque não dá para ficar abusando, né? O projeto específico que eu trabalhei lá foi um levantamento de campo, em que a gente fazia um diagnóstico das residências e das construções que possuíam algum nível de resistência à atividade sísmica. Então, a gente fazia uma vistoria no imóvel, via como é que estava a questão de dimensionamento de pilares, vigas, lajes, se tinha algum local, tipo um núcleo onde as pessoas pudessem se proteger ali durante um sismo. E a gente fazia esse levantamento, ele era quantitativo e qualitativo, tinha um questionário, isso era jogado num programa que gerava um mapa onde a prefeitura deveria atuar do ponto de vista de engenharia pública. Exatamente, para poder interferir nas casas que tinham essa demanda. Esse trabalho seu já foi como profissional ou foi durante o seu curso? Como bolsista, eu era estagiário, ainda foi metade para frente do curso ali em 2005. E aí, eu também trabalhei numa parte da pesquisa, num segundo momento, que foi na parte de computação gráfica, que eu tinha algum conhecimento para poder fazer vídeos de simulações de evacuações de ambientes de aglomeração. Então, escolas, prédios públicos, a gente fazia um modelo 3D da edificação e fazia uma simulação da evacuação como ela deveria ser, de acordo com a bibliografia. Nesse curso que você fez, durante a sua trajetória, qual que era a área que mais te estimulava durante a sua formação? Porque as coisas mudam, né, André? Sim. Quando você conclui o curso, o que regula muito é o mercado. Sim. As oportunidades é que regulam o que você vai fazer. A maioria dos profissionais fazem um curso e depois pretendem uma área de atuação e depois que elas concluem o curso, o mercado diz qual é a área que ela vai atuar, a partir das oportunidades. Eu me lembro que muitos fugiam na época de qualquer contratação em bancos. O BDMG contratava engenheiros de metalurgia, de engenheiros químicos, arquitetos, todo mundo corria. Você entende? Como a rede ferroviária também na época contratava, e as pessoas às vezes fugiam dessa área achando que aquilo não era segmento. E na verdade são oportunidades que regulam, né? E que são determinantes na formação dos profissionais. Aí, sobre essa questão da sua formação profissional, você tinha talvez alguma preferência, alguma visão de mercado, de interesse em área de atuação, e eu quero saber se isso aconteceu após a sua formação. Aconteceu. Durante a graduação, eu tive a oportunidade de fazer 11 estágios. Então, eu fiz praticamente um estágio por semestre e mais alguns estágios curtos de férias. Eu sempre gostei muito de trabalhar com arquitetura em várias áreas e eu queria me experimentar em todas as áreas que eu tivesse oportunidade de trabalhar na arquitetura. Meu primeiro estágio, como não podia ser diferente, eu tenho uma ligação muito forte com a engenharia. Meu primeiro estágio foi no escritório de cálculo estrutural, do engenheiro Pedro Antônio Cardoso. Então, eu trabalhava fazendo diagramação de prancha de cálculo estrutural, forma, viga, laje, ferragem, etc. E aí foi ali no segundo para o terceiro período, e aí depois eu trabalhei em alguns órgãos públicos, trabalhei no Cefet, na área administrativa fazendo layout de repartições, trabalhei na BH Trans, na gerência de manutenção, sob a tutela do senhor Kyriakos, que era um senhor grego que trabalhava lá na BH Trans, lá no Buritis, gente finíssima. E aí também tive a oportunidade de trabalhar no âmbito do estadual no IEFA. Eu trabalhei na época do Circuito Cultural da Praça da Liberdade, quando eles estavam formatando o Circuito Cultural da Praça, quando os prédios, as repartições estavam saindo de lá e indo para a cidade administrativa, e lá estavam se tornando os museus. Então eu fiz uma modelagem tridimensional de alguns dos prédios históricos lá da Praça da Liberdade, e eu fui chefiado pela arquiteta Jo Vasconcelos, que eu tenho uma profunda admiração, e que
me ajudou a despertar um pouco dessa sensibilidade de projeto, né? Eu sempre gostei muito de projetos, tive muita facilidade com a parte de projetos, e sempre gostei muito e sempre quis trabalhar com projeto. Eu tenho uma curiosidade, eu não sei se você poderia nos esclarecer, revelar aqui. A Jo, quando fez aquele projeto, ela parece que ela aumentou a área da praça, porque voltando ao formato original, isso é fato? Eu não tenho essa informação, Bernardo. O que a gente trabalhou, assim, que eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com a Jo, ela coordenava várias disciplinas que aconteciam ali no prédio da Rainha da Sucata, e ali eu trabalhava, se não me engano, no segundo ou terceiro andar do prédio, com vários profissionais do IEFA, e eu, junto com os estagiários, a gente trabalhava principalmente na área de modelagem 3D. Então, eu desenvolvi muito essa habilidade com 3D em função de trabalhar com modelagem 3D de prédios neoclássicos, né, ecléticos, que tem muito detalhe arquitetônico, que são às vezes de figuras orgânicas que são difíceis de modelar, né, geometricamente. Então, desenvolvi muito essa parte. E aí, depois que eu trabalhei com a Jo, o meu estágio ele né, se encerrou e eu consegui pedir para um professor meu na época, que era o Bruno Santa Cecília, que ele é um dos arquitetos do escritório chamado Arquitetos Associados, que é um escritório muito competente, muito proeminente em Minas Gerais, responsável por vários projetos, né, importantes aí em Inhotim, eles concluíram agora a expansão da Pinacoteca de São Paulo. Então, um escritório que eu admiro muito a produção técnica deles e que eu tive a oportunidade de trabalhar e conviver com eles lá durante um ano. Foi meu último estágio. Certo. E foi o estágio que eu mais me identifiquei, porque eu pude trabalhar em diversas tipologias de projetos arquitetônicos, desde residências até grandes prédios institucionais, desde o nível de anteprojeto, de estudo preliminar ali, 3Ds e tal, até a fase de detalhamento. Então foi uma verdadeira escola e que eu acredito que foi assim a base para eu estruturar a minha vida profissional como empresário da arquitetura, que é o que eu aprendi inicialmente ali nos Arquitetos Associados. Nessa sequência, então, você tinha uma intenção e continuou nessa intenção? Sim. Eu trabalhei em várias áreas da arquitetura, mas aos poucos eu fui direcionando para trabalhar com projetos. E aí, quando eu me formei, em 2007, 2008, eu participei de um concurso nacional patrocinado pela Braskem, que é o concurso Ópera Prima, é o concurso nacional de TFGs, na época, hoje seria o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, em que eu inscrevi o meu trabalho de conclusão de curso no concurso Ópera Prima e ganhei como melhor projeto do Brasil, na época, na categoria Projetando com PVC. Então, eu fui premiado em 2008 no concurso Ópera Prima, em que eu peguei um projeto, era meu projeto de conclusão de curso, que era um módulo de apoio à Estrada Real, em que a intenção era que fosse um módulo para dar um suporte para o turista e um suporte para as comunidades locais, que ele fosse modular, replicável, industrializado e que ele pudesse ser implantado em diversas localidades da Estrada Real para fomentar esse circuito, para fomentar esse desenvolvimento. E aí foi um projeto que foi muito bem recebido pela comissão julgadora e eu ganhei na categoria Projetando com PVC, porque eu modifiquei todo o projeto para que ele fosse executado com o maior número de componentes industrializados em PVC, uma vez que o patrocinador era Braskem. Está chegando onde nós vamos chegar, né, André? Então vamos prossiga aí e fala um pouco, depois dessa trajetória, onde você foi esbarrar. E aí eu me formei e aí eu comecei a procurar trabalho. E aí trabalhei como freelancer em alguns escritórios de arquitetura durante períodos um pouco mais curtos, e aí de repente, eu me deparei com uma oportunidade de trabalhar numa construtora. Essa construtora é a Impacto Engenharia, do engenheiro Manuel Moll. E o Manuel Moll é sobrinho do professor Adir José de Freitas. Tá vendo como é que tá chegando? Nós estamos chegando, hein? Eu era recém-formado, eu devia ter uns 6 meses ou menos de um ano de formado. Comecei a trabalhar na Impacto, desenvolvendo toda a parte de projetos deles. Eles trabalhavam na época com muitas licitações, concorrências de obras públicas, principalmente ligadas à área cultural e restauro, que me interessava muito, uma vez que eu já tinha trabalhado com a Jo Vasconcelos lá no circuito cultural. E aí trabalhei durante 3 anos na Impacto, e ao mesmo tempo eu
enquanto eu trabalhava na Impacto, eu comecei a desenvolver alguns trabalhos em paralelo, que o Manuel, meu chefe, muito gentilmente permitia que eu desenvolvesse esses trabalhos dentro do ambiente da empresa. Então, eu trabalhava um horário, praticamente o dia todo ali, em função da Impacto Engenharia, e fora do horário de trabalho eu desenvolvi os meus próprios projetos ali dentro da Impacto. E aí também tentando buscar novos parceiros, novos colaboradores, eu resolvi expandir um pouco o meu networking e aceitei o convite do professor Adi de vir às reuniões da associação, como ouvinte ali e tal, e comecei a frequentar com o objetivo de expandir minha rede de contatos, né, de ter mais contatos na área da engenharia, e foi muito frutífera no início essa aceitação do convite que eu fiz do professor Adi, porque pouco tempo depois eu fiz uma parceria com o professor Euler Magalhães da Rocha. Eu trabalhei com o professor Euler durante alguns anos, quando ele estava envolvido num projeto dois projetos, um chamava ProAcesso, outro chamava ProMG, que eram projetos do governo do estado de facilitar o acesso a cidades que não eram ligadas por asfalto, em Minas Gerais, pequenas cidades que não tinham ligação por asfalto. Então, a gente fez vários projetos de movimentação de terra, de taludes, de drenagens, em vários pontos de Minas Gerais, para poder facilitar esses acessos, esses projetos de estradas do programa ProAcesso e do programa ProMG. Se não me engano, não sei se foi na época do governo Aécio ou Anastasia, um dos dois. Foi do Aécio, eu me lembro desse projeto. E aí trabalhei com o professor Euler durante um tempo, e aí quando chegou em 2011, mais ou menos, eu já estava com uma demanda grande de projetos externos à Impacto, e a Impacto mudou um pouco o rumo dos projetos que a empresa estava envolvida, né? Eles começaram a se envolver com alguns projetos que eu não tinha tanta afinidade, que eu não queria trabalhar tanto com esse tipo de projetos, e eu resolvi abrir minha própria empresa, resolvi abrir meu escritório no final de 2011, comecinho de 2012. E aí, nessa época, aos poucos eu fui me desligando da Impacto, enquanto eu estava finalizando os projetos lá, e abrindo meu escritório. Era uma salinha, um barracão de uma casa no Santo Antônio. Acho que a Emília chegou a conhecer lá. Sabia, uma sala muito interessante, muito dentro, aqui dentro, né? Era muito gostoso. E aí abrimos um escritório em 2011 para 2012, na virada, e aí a gente começou a trabalhar. Na época eu tinha um sócio, foi meu sócio durante 7 anos, um amigo meu também, o Augusto Ribeiro. E a gente começou a fazer muitos projetos, e a gente começou a perceber que os nossos... Aí vai na questão do que você tem direcionado a conversa, que é trabalhar com aquilo que se intenciona, né, digamos. Que a gente começou a perceber que os projetos que a gente desenvolvia tinham muita dificuldade de serem concretizados em sua plenitude, como foi imaginado, por diversos obstáculos aí da cadeia da construção civil. Seja por conta da dificuldade de mão de obra, dificuldade de acesso a alguns tipos de material, ou dificuldade da própria cadeia produtiva ou de quem estava executando a obra. E aí a gente, diagnosticando esses obstáculos, a gente percebeu que a gente precisava de uma formação complementar. E foi aí que eu comecei a pesquisar qual vai ser essa formação complementar para nos ajudar a direcionar os projetos para serem executados em sua plenitude. E foi aí que a gente começou a pesquisar e, principalmente não, somente por causa do meu envolvimento com a Associação de Ex-Alunos, eu tive conhecimento do curso de especialização em Gestão e Tecnologia da Construção Civil, da Escola de Engenharia da UFMG, do Departamento de Engenharia de Materiais, em que eu me matriculei e cursei o curso de especialização no ano de 2012, se não me engano. E aí me formei, né, tenho pós-graduação em Gestão e Tecnologia da Construção Civil, e a parte de Tecnologia da Construção Civil me ajudou muito a viabilizar os projetos que a gente estava tendo dificuldade de concretizar, e a parte de gestão me ajudou principalmente na gestão do próprio escritório, da própria empresa. Dos projetos da empresa também, né? Principalmente, né? Gerir esses projetos
E aí a gente passou a executar algumas obras, né? E aí eu fui acabando tomando gosto pela coisa. E eu, além de projetar, eu trabalho também com a execução de obras, com gerenciamento de obras civis de pequeno e médio porte. E quando o porte começa a aumentar um pouquinho, eu procuro sempre parceiros aí que possam complementar essa equipe para que Essa o projeto demanda, né? seja bem executado, como o exemplo da Emília, É. que nos ajudou muito em Então, alguns projetos. literalmente, você passou a atuar como o conhecido engenheiro arquiteto. Desculpa a Acredito ordem, que mas sim. era conhecido assim, né? A ordem dos Engenheiro fatores arquiteto não não altera. Engenheiro arquiteto, quer dizer, você passou a ter essa interação, né, interdisciplinar em Sim. todas as interdisciplinares, né? Uhum, E você passou a atuar profissionalmente como engenheiro e como arquiteto, ou como uhum, arquiteto e como engenheiro, não importa a ordem, né? exatamente. Aqui nós temos a Maeli, que é engenheira arquiteta, Sim. e aconteceu essa separação dos engenheiros, dos arquitetos, que eu lastimo profundamente, né? Agora nós temos hoje o CREA e o CAL. Uhum. E aí os profissionais tiveram que optar, ou um ou outro. Seria interessante não ter que fazer essa opção, ficar nos dois. Não é isso? Se houvesse uma forma disso acontecer de, né, uma maneira harmônica, seria muito interessante. Então, e dentro dessa nova história da engenharia e da arquitetura, percebe? Você fez arquitetura e hoje você atua nas duas áreas. Então, você se formou engenheiro arquiteto como era no passado. Provavelmente. E essa atribuição hoje já não existe mais, engenheiro arquiteto. Uhum. Você tem alguma opinião sobre isso? Como conciliar, do ponto de vista das garantias e das atribuições? Bernardo, Os dois conselhos poderiam conciliar nessa permissividade para um perfil como o seu, né? Da Maeli também. Eu acho que sim. A Maeli tem o mesmo perfil e ela teve que optar por um conselho. Não tento pagar 2 anuidades. Pode ser, eu acho justo. Então dividir a anuidade, né? Mas seria muito interessante, sim. Eu acho que a engenharia e a arquitetura é um e carne. Nós somos profissões complementares, né? Temos atribuições que são interseções entre as duas profissões, temos atribuições que são exclusivas, mas eu acho que a arquitetura e a engenharia só têm a serem beneficiadas dessa simbiose. Eu te confesso assim que na minha formação as coisas foram acontecendo de uma forma muito orgânica. Eu fui buscando essa formação complementar muito por causa da demanda que eu via no campo e que hoje, inclusive, depois de um tempo, né, eu fui professor também na pós-graduação da UNA, eu lecionei lá de 2017 a 2020. Na UNA, eu dei aula em Divinópolis, Bom Despacho e aqui no campus Guajajaras, na pós-graduação de arquitetura de interiores comerciais, na disciplina de interiores comerciais. E aí eu falo isso muito com meus alunos, assim, a faculdade, a graduação, ela tem o dever de te ensinar a profissão, mas a forma de trabalhar é a pessoa que vai buscar, né? Se você vai trabalhar na docência, se você vai trabalhar na engenharia ou na parte, né, sanitária, como a Maeli, ou na parte civil, ou na engenharia pública, como você, e ainda bem que a gente tem essa ramificação, essa pluralidade das profissões, até mesmo dentro da arquitetura. O arquiteto pode trabalhar hoje com arquitetura pública, com arquitetura de interesse social, com arquitetura de alta renda, baixa renda, arquitetura comercial, residencial, institucional, pode trabalhar dentro de grandes organizações, como é o caso dos órgãos públicos, aí, Ministério Público, Prefeitura, e pode trabalhar também na iniciativa privada. Então, ainda bem que existem profissionais dos diversos perfis comportamentais, psicológicos, que podem se afeiçoar a essas áreas que outras pessoas talvez não se afeiçoariam, né? A Emília comentou aqui na entrevista dela que se ela fosse concursada, talvez ela tivesse dificuldade em se manter ali. Eu compartilho com você desse viés, porque eu gosto muito da minha atuação profissional, porque num período eu estou fazendo a obra de um restaurante, depois eu estou fazendo a obra de um escritório, depois de uma casa, um apartamento, etc. Eu gosto desse dinamismo. Eu acho interessante, André, que esse dinamismo mostra um outro perfil de profissional que é muito atual. Uhum. Porque há 4 décadas atrás, o perfil era assim: eu formo em engenharia, pongo o currículo debaixo do braço, vou em uma empresa e pego um emprego em engenharia.
eu formo em arquitetura, vou fazer a mesma coisa, vou buscar um emprego em arquitetura. E o conceito de arquiteto e de engenheiro civil, de só trabalhar com edificações, que é um senhor paradigma, as pessoas não saem disso. Todo o país entende e associa arquiteto e engenheiro à estética e à edificação habitacional. O pior é esse, é só habitacional. Isso tem que ser rompido, porque as áreas de atuação são diversas. Nós temos a questão da infraestrutura, o desenvolvimento, saneamento, tudo isso é alinhado, né? Todos os projetos de revitalização, de dignidade humana, de que você tem que trabalhar a soberania de um país, são ligados à arquitetura e engenharia. E as pessoas desconhecem como atuar. Então nós temos que mudar essa linha e essa visão da edificação. É uma forma de reduzir, porque eu também não pago. É uma visão assim meio... né? Então vou diminuir lá, vou te pagar um salário de analista, como acontece com o Estado brasileiro. Vai aqui uma observação ao Estado brasileiro. Ele contrata o profissional como analista, ele não contrata como arquiteto, como engenheiro. Isso é uma luta que tem que ser vencida, isso tem que acabar, né? É a visão de que o profissional é caro, e não é. Mas eu acho que, ainda bem, a gente está vivendo um momento muito interessante do ponto de vista técnico no Brasil. É uma quebra de paradigma que ela está acontecendo não de forma revolucionária, mas de forma evolucionária. Eu acho que a gente está vivendo uma ruptura gradual desse conceito. E a segunda pessoa que fala isso aqui, porque ela acabou de falar a mesma coisa. Mas você pega, por exemplo, eu tenho um fato que eu acho que corrobora 100% para isso, que é o seguinte. Recentemente, teve uma casa aqui construída no aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, que é a casa do artista Cadu dos Anjos, projetada pelo coletivo Levante, que foi premiada como a melhor casa do mundo no ano de 2022 da plataforma ArcDaily, que é uma das maiores, se não me engano, o maior portal de conteúdo voltado para a arquitetura do mundo. Elegeu a casa do Cadu dos Anjos aqui no aglomerado da Serra como a melhor casa do mundo. E realmente a casa tem uma qualidade absurda, sob vários aspectos, do ponto de vista conceitual, técnico, estético e tudo mais. E passou por vários, foi publicado em vários sites, revistas, Jornal Nacional, Fantástico, publicou essa casa. E assim, é uma casa numa favela, né? Então, isso para mim é o exemplo primordial de que a gente está vivendo uma quebra de paradigma, em que está ficando claro que até mesmo uma pessoa que mora numa favela, se ela tiver acesso à assessoria técnica, ela pode fazer coisas de qualidade, né? Dentro de um orçamento módico, dentro de uma condição cheia de restrições, mas com o devido assessoramento técnico de engenheiros, arquitetos e profissionais das diversas áreas, eu acho que a gente consegue democratizar o acesso ao conteúdo técnico, às disciplinas técnicas. Então, a gente está vivendo uma lenta e gradual quebra de paradigma evolucionária nesse sentido. Tudo bem que a gente está falando de uma metrópole, que é uma das 5 maiores cidades do Brasil, e que a gente tem rincões aí nesse país que nunca viu um arquiteto na vida. Como a maior parte dos 5 mil municípios do Brasil, provavelmente não tem arquitetos. Mas a gente percebe que isso vem mudando, né? A gente precisa formar mais arquitetos, os arquitetos precisam se pulverizar pelas localidades, para que mais pessoas tenham acesso a isso. Isso só vai acontecer se a sociedade, se o meio entender a importância do trabalho do profissional. Está melhorando, está melhorando. Me encanta a maneira do André, porque assim, ele é praticamente na mesma idade, assim, foi no mesmo colégio e tal. Coincidentemente, esse ano a gente foi descobrindo isso, né? Eu falei, não, o André, eu vejo assim, o conhecimento técnico dele assim, integrado, é uma pessoa assim, extremamente dedicada. Quando a gente trabalhava, eu olhava como é que o André é disciplinado, ele é sério. Então, assim, realmente, por mais assim, que o André, sem falar que assim, né, a visão da arquitetura é maravilhosa, né, de muita sensibilidade, é um lugar com muito luxo, né, assim, bonito de se ver, né, e eu falo que foi um privilégio trabalhar ao seu lado, né, porque realmente eu vi assim, a dedicação, sabe, a dedicação assim, tecnicamente, assim, se o André se propunha a fazer, por exemplo, meu plano que ele foi, realizou, fez toda a parte arquitetônica, se arriscou
pô, foi lá, fez uma obra maravilhosa, você vê o cliente, né, 100% satisfeito o tempo inteiro. Sabe, eu acompanho ele, assim, e é lindo, você vê, porque você vê o cliente final feliz pelo trabalho iniciado por ele. Eu vi nesse projeto que o André começou, nessa parte que veio no início, meio e fim, o cliente absorve aquilo, se entrega para o André, no caso a equipe do André, e sai satisfeito, porque às vezes a pessoa começa com um projeto, aí passa para a mão de uma outra equipe, e a outra equipe começa a modificar coisas que foram conceituadas pela equipe inicial, e o cliente acaba se frustrando. Por quê? Porque imaginou uma coisa, conceituou uma coisa e quem executou fez outra. Então, assim, quando o André me chamou para fazer, eu ficava maravilhado, porque ele falou que bom, que o cliente sai feliz. O cliente sai dizendo, o que eles propuseram é isso aqui, a caixinha estava pronta entrega. Isso assim, eu assino embaixo, Emília, porque quando eu estava fazendo a pós, teve um professor que eu estudei muito o trabalho dele, que é o professor Silvio Melhado, da USP, que a especialidade dele é gestão de escritórios, de arquitetura e engenharia. E ele fala muito isso, assim, o melhor gestor para pequenas e médias obras é o projetista, seja ele arquiteto ou engenheiro. Porque como ele tem o domínio dos processos envolvidos numa obra de pequeno e médio porte, ele tem condição de fiscalizar e ele tem condição de implantar aqueles processos. Né? Quando a obra vai tomando um vulto maior, né, médio, grande porte, aí você precisa de uma equipe multidisciplinar e o projetista não é o mais indicado. Mas ao que a gente se propõe a fazer, que são obras de pequeno e médio porte, a gente tem tido um resultado muito positivo de trabalhar a gestão das obras, dos projetos que nós desenvolvemos. E aí o que acontece? É até um recado, né, para os profissionais mais jovens aí da arquitetura, principalmente, que tem pouquíssimos arquitetos hoje no mercado que trabalham dessa forma, né? E isso é inclusive, motivo pelo qual a demanda do nosso escritório hoje está tão alta. Muito porque a gente percebe, principalmente nas obras comerciais e corporativas, o cliente ele não tem tempo, nem energia, nem conhecimento para se envolver no processo construtivo. E muitas vezes terceiriza para um encarregado, para um mestre de obra, para um pedreiro, etc. Essa função que muitas vezes, não tendo ou experiência ou conhecimento técnico, acaba acarretando em sérios problemas. Mas se a gente entrando nessa lacuna, e eu não tenho ciúme nenhum e apego nenhum de dar essa dica para os profissionais mais jovens, entrem no mercado com essa visão de trabalharem o projeto, mas também a obra, a execução de obras, porque esse processo ele se retroalimenta. À medida que você suja sua botina na obra, você vai aprendendo e absorvendo soluções técnicas ali diante dos imprevistos que envolvem uma obra, que isso vai melhorar o seu processo de projeto e você vai projetar de forma cada vez mais tecnicamente viável, né, mais economicamente viável também, né, e mais ambientalmente correta. Então, isso é muito interessante. Esse é o recado que eu deixo aí para os profissionais mais jovens: envolvam-se com a obra, né, de corpo e alma. Vá lá, né, homens, mulheres, né, a gente percebe hoje um aumento da presença das mulheres no canteiro de obras, mas ainda é pequeno, né, eu acho que deveria ter muito mais, né, as mulheres se envolverem com a obra, porque isso vai te dar, inclusive, um vocabulário, né, uma envergadura técnica de discutir, às vezes, com um profissional num nível de igualdade de soluções ali. Então, acho que isso é ainda bem que você me deu esse gancho. Olha aqui, muito boa intervenção, viu, Emília? André, fala um pouquinho da sua história aqui na associação que você desenvolveu e no Centro da Memória da Engenharia, porque tem trabalho dedicado aqui, voluntário, né? Assim, Mesmo que eu desconheço, desde eu entrei aqui, já tinha trabalho feito seu aqui. Sim. Fala um pouco para a gente sobre isso. Quando o professor Adir me convidou para participar, que eu relutei um pouco, questão de tempo, dedicação e tal, mas eu encarei que todos nós precisamos ter algum tipo de atividade de voluntariado. Eu acho que isso é uma coisa complementar que engrandece assim, a atuação de todo mundo. Né? O voluntariado ele transcende a questão profissional. E aí, quando eu comecei a me envolver numa atividade de voluntariado, onde eu pudesse aplicar o meu conhecimento técnico e, ao mesmo tempo, trabalhar no resgate, na valorização de
desse acervo que nós temos aqui no Centro da Memória da Engenharia, tanto o acervo bibliográfico, né, de mais de 20 mil livros, quanto no acervo técnico de mais de 2.500 instrumentos técnicos que nós temos aqui históricos na coleção do museu, quanto no acervo arquitetônico, que é essa joia que a gente está aqui hoje, esse prédio que tem mais de 110 anos de construção, eu acredito que é muito gratificante, né? Mesmo sendo uma atividade de voluntariado, você trabalhar nesse desenvolvimento. E aí eu comecei a trabalhar ainda na época do Tárcio, né? O Tárcio Primo Belém Barbosa, que era o nosso presidente aqui na associação na época, e eu trabalhei aqui desde a gestão do Tárcio, principalmente atuando com o meu conhecimento de arquitetura, nas melhorias pontuais que a gente pudesse fazer no prédio para que ele se tornasse mais utilizável do ponto de vista de museu, né, e de lugar para receber pessoas. Então, eu trabalhei em algumas pequenas obras aqui, né, a reforma dos banheiros, trabalhei nessa interface, principalmente na interface houve uma determinada época que o prédio passou por uma alteração no processo de tombamento, que teve um envolvimento muito, muito grande do IEFA. E aí eu trabalhei justamente nessa interface entre o Centro da Memória e o IEFA, pelo fato de ser arquiteto e ter algum conhecimento na área de patrimônio. Então eu trabalhei muito nessa interface entre o IEFA e a associação quando da restauração, principalmente da fachada do prédio, que foi um projeto que veio do IEFA, quando a gente fez os banheiros que não existiam, quando a gente implantou o elevador, que foi um condicionante de acessibilidade que o prédio não tinha, quando eu entrei aqui. Hoje ele tem um elevador, gentilmente doado pelo nosso antigo presidente, o senhor Fábio Simone, né, grande engenheiro que foi também um mentor meu aqui dentro da associação. O senhor Fábio Simone tem uma profunda admiração por ele como empresário e como engenheiro, né, um cara que construiu a BR-040, só isso. E é um cara que, né, teve várias empresas ao longo da vida, tem uma postura muito humana em relação aos funcionários, né, e que gentilmente cedeu, né, o equipamento do elevador que a gente implantou aqui no prédio. Então hoje o prédio tem acessibilidade no segundo pavimento através do elevador, tem instalações sanitárias razoavelmente preparadas para receber aí o nosso público. E então eu trabalhei dentro desses escopos e ainda eu tive a oportunidade de fazer um primeiro esboço do que é o projeto do Centro da Memória da Engenharia como museu. Então eu desenvolvi um projeto executivo do ponto de vista de divisão dos espaços e também de restauração, prospecção dos materiais de acabamento históricos. Inclusive teve envolvimento na época muito legal do professor Abdias, do Departamento de Engenharia de Materiais lá da escola, que ele fez um ensaio químico para descobrir o traço do reboco histórico do prédio, para a gente poder replicar esse traço, para que não houvesse nenhum tipo de fissuras ou de incompatibilidade do reboco antigo com o reboco novo. Então, foi um processo muito interessante ao longo desses 12 anos, meu envolvimento aqui na associação. E, mais recentemente, eu tenho trabalhado muito também em relação houve o deslocamento, né, da Escola de Engenharia dos Prédios aqui da Contorno e da Guaicurus para o campus, e aí, consequentemente, esses dois prédios eles passaram ao patrimônio da União. Então, houve todo esse meu envolvimento nas interfaces das tratativas entre a questão das futuras instalações do Tribunal do Trabalho aqui, quanto da questão do tombamento junto ao IEFA, quanto a essa questão do Ministério do Planejamento. Eu procurei me envolver para adotar essa discussão do conhecimento técnico e experiência que eu tenho aqui dentro da associação. Bom, o que nós agradecemos muito, esse apoio, né? André, para finalizar, eu queria que você desse aquela mensagem para o Brasil da arquitetura e da engenharia. Vamos ver qual vai ser a notícia que você vai nos dar. Como a minha área de atuação, eu trabalho principalmente projetos de pequeno e médio porte, né? Estou falando aí, já tive algumas experiências com incorporação de edifícios também, mas eu acho que 90% do trabalho que a gente desenvolve hoje no escritório, ele diz respeito à arquitetura residencial e arquitetura comercial, né? Tanto varejo quanto arquitetura corporativa. Tem mercado.
o mercado está cada vez mais atento aos profissionais e ao conhecimento técnico, principalmente porque o mercado está vendo os resultados de se ter assessoria técnica. Né? Quando você tem assessoria técnica de arquitetos e engenheiros, fica latente comparado a uma situação em que não há essa assessoria técnica. Né? Porque a gente consegue resolver questões técnicas, orçamentárias, cronogramas, questões estéticas, por que não? Mas fica cada vez mais claro e cada vez mais o mercado tem percebido que essa demanda por profissionais da área técnica, ela tem que se pulverizar, ela tem que se disseminar, se capilarizar para o Brasil inteiro. Né? Em Minas Gerais nós somos 853 municípios e duvido que tenha arquitetos em mais da metade deles. Né? Então é necessária essa capilarização. Né? Os arquitetos eles precisam se distribuir, eles precisam entender que cada vez mais fica claro que quando você tem a construção civil aliada à assessoria técnica, mesmo no pequeno porte, né, seja numa casa, num condomínio de alto luxo, ou seja numa casa, numa favela, no aglomerado da Serra, como é a casa do Cadu dos Anjos, você tendo assessoria técnica, você vai longe. Né? E aí, cada vez mais, a gente tendo essa assessoria técnica, esse conhecimento disseminado, a tendência é nós nos desenvolvermos como sociedade. Né? De proporcionarmos mais conforto, proporcionarmos mais conforto térmico, conforto de iluminação, segurança, ventilação e bem-estar para as pessoas, né? Qualidade de vida. Nessa parceria que fez, né, nós falando, eu tive o prazer de conviver com os pais da André, esposa da André, filha da André, e os sogros da André. Eu queria que você falasse um pouquinho desse pra gente, né, Renato? E assim, são pessoas que eu conheci com prazer, achei maravilhoso, todos da vida pessoalmente. Pois eu sou casado com a Camila, a gente se casou em 2016 e assim, ela também é arquiteta, mas ela dedicada à área acadêmica, né? Se formou em especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado nessa área. É a pessoa que mais entende de planejamento urbano e georreferenciamento que eu conheço. Tenho uma profunda admiração por ela. E 5 anos atrás chegou o Davi, né, que é o nosso filho, e que me ensinou muito, principalmente sobre sermos humanos. Né? O dia só tem 24 horas, não tem como mudar isso. E eu procuro exercer uma paternidade participativa, inclusiva, então eu sei que eu tenho muito a melhorar, mas eu procuro participar da vida do meu filho o máximo que eu puder e também me dedicar à criação dele o máximo que eu posso, para que a Camila também tenha as mesmas oportunidades de se desenvolver profissionalmente. Né? Eu sei que isso muitas vezes não é possível, mas enquanto a gente consegue se estruturar como família, né? Tanto que no meu perfil das redes sociais eu coloco assim, André Pinto, arquiteto e pai. Porque ser pai demanda, né? E o Davi me fez pai. Né? E eu não canso de falar da importância dele nessa lição sobre ser humano e ser pai, tanto que ele escolheu nascer no dia do meu aniversário. Né? Então, ele faz parte da nossa vida, né, o tempo todo. Então, essa questão de você estar ali sempre alerta em relação às necessidades dele e tal, acho que torna a gente, faz com que a gente exerça um pouco mais de empatia e dê uma lição de humildade sobre até onde a gente consegue ir profissionalmente sem abrir mão de construir uma família, né, forte, uma família estruturada, e para que a gente possa dar a ele as melhores oportunidades, assim como meus pais me deram. Muito bom. Gente, eu vou agradecer. Queria só uma fala, né? Parabenizar aí, né, o nosso querido André. Eu falo que eu tive a oportunidade de conhecê-lo aqui na associação, né? Maria Emília, André, jovens, né, Bernardo? Eu falo, a gente vê a facilidade que eles têm de articular os assuntos, né, em torno da engenharia, da arquitetura, uma facilidade que nós tivemos muito que correr atrás, né, Bernardo? Uma época difícil, que a gente vai se especializando conforme o mercado, e você já vem pronto, né?
Quando ele fala vocês jovens, eu falo mais ainda, vocês jovens, né? Que sempre nos ensinam. Viu? Obrigada aí, né, por esse ensinamento, por essa viagem, né? Numa cultura que muitas vezes fica esquecida, né? E eu acho que esse recado que tanto você quanto Maria Emília deixaram para os futuros profissionais é muito valorosa, que é uma informação de que tem que correr atrás mesmo, né? Tem que correr atrás, tem que ser forte, né? Não tem que cair na rotina, na mesmice, né? Essa integração do social, né? Com o concreto, né? Passando pelo planejamento adequado, né? Porque se você não tem um planejamento, você não vai ter realmente um sucesso. Eu vejo na minha época, a gente chamava de engenharia social, quer dizer, há 38 anos atrás a gente já estava preocupado com essa questão, que ainda é carente no nosso país, né? Então, assim, eu quero te parabenizar, viu, André? Que você me emocionou nessa sua história. Eu quero ainda aprender muito com você e com você, né? Obrigada aí por essa oportunidade de participar aqui, viu, Bernardo? Desse momento ímpar, né? Olha, eu agradeço a todos, mais uma vez agradeço a equipe de apoio. Eu e nós lançamos muita satisfação que esse registro permaneça, que será disponibilizado no site. Agradeço mais uma vez a RG, pelo patrocínio e um abraço.